Caracterizada pelo desgaste progressivo da cartilagem das articulações, a artrose é normalmente uma doença relacionada a pessoas idosas. No entanto, isso tem mostrado mudanças. De acordo com estudos recentes, 15% da população acima dos 30 anos já apresenta sinais clínicos da doença. O desgaste das articulações pode ocorrer por diferentes fatores, como a sobrecarga em treinos de alto impacto, esportes de intensidade, crossfit, por exemplo. Porém, os fatores mais determinantes para o diagnóstico da artrose em pessoas mais jovens são a obesidade e o sedentarismo. Por isso, a doença gera sintomas que vão além da dor, que podem gerar dificuldades no cotidiano, como rigidez, inchaço e diminuição da mobilidade. A tendência de aumento dos casos em adultos jovens mostra a necessidade de maior atenção à saúde musculoesquelética, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no acesso a tratamentos adequados. O Entre Assuntos está no ar para falar sobre artrose. Para falar mais sobre artrose, eu recebo aqui o Dr. Diago Gomes, que é ortopedista e membro da Sociedade Brasileira do Quadril. Seja muito bem-vindo à Opinião CE, o programa Entre Assuntos, doutor. Olá, Elba, obrigado. Bom dia. Olha, eu queria que a gente começasse, a gente já estava batendo um papo aqui um pouquinho antes, e há uma associação muito próxima, assim, bem cultural, digamos assim, da artrose a um problema relacionado à terceira idade, né? Ao idoso, mais propriamente dito. Isso é verdade? Isso é real? Ou isso é um mito? A gente precisa quebrar esse mito, né? Porque a artrose, esse termo sempre, né, acaba sendo associado com o envelhecimento e não é, né? Não é uma doença só degenerativa, né? A artrose é uma doença que ela é chamada em outros países por osteoartrite, então é uma doença que envolve a articulação e que tem um processo inflamatório que acaba culminando com um processo de desgaste da cartilagem que leva a dores, a limitação da articulação. Mas isso não é realmente restrito ao público idoso, né? Existem condições do nascimento ou condições que acontecem na infância, na adolescência, alguns defeitinhos de fabricação, como a gente costuma brincar, e isso pode acabar culminando com o desenvolvimento de uma artrose mesmo no público mais jovem, né? Vivemos a realidade também recente da pandemia, que trouxe um aumento da incidência de uma doença, de uma condição chamada osteonecrose, que acaba podendo culminar com a artrose. Então, a artrose realmente não é uma doença restrita ao público idoso. Agora, qual seria aí um sinal de alerta, né? Quando você é mais jovem e sente algo, que sinais, né? Que sintomas podem alertar, poxa, isso pode ser uma artrose? Perfeito. Então, a artrose é uma doença que, por ser inflamatória, ela geralmente o paciente tem queixa de dor, né? Então, a localização da dor é que ela pode ser muito variável, né? E, naturalmente, isso precisa, o paciente precisa estar alerta para dores na região próxima da virilha, né? Próximo da região do bumbum. Então, são regiões que remetem a uma condição que pode estar relacionada à doença do quadril, né? Isso a gente falando da artrose do quadril, né? E aí, naturalmente, com a questão do desenvolvimento da doença, pode ser acompanhado também a questão da limitação, né? Então, a pessoa começa a ter algumas restrições, de ter dificuldade para se agachar, ou para amarrar um cadarço, calçar um sapato sem sentir desconforto. Então, são sintomas que podem remeter a alguma condição relacionada ao quadril. Doutor, como é uma condição também ligada à genética, normalmente em que idade esse tipo de problema pode se manifestar? Então, assim, ela é uma doença multifatorial, né? Uma doença que tem vários fatores que podem combinar com a artrose. Mas a artrose, vamos dizer assim, primária, que a gente chama que é artrose idiopática, que não tem um fator causal, essa tem mais a ver com essa questão genética, né? Com esses fatores genéticos. Mas a artrose secundária, que é mais frequente, é mais comum, ela tem mais relação com algumas doenças que aconteceram, né, mais previamente. Então, geralmente tem alguma pista ali de a pessoa ter tido algum evento, a pessoa às vezes relaciona algum trauma que sofreu, ou alguma situação de começar a mancar, a puxar da perna, por alguma prática de alguma atividade esportiva. Então, é bom estar atento aos sinais que o corpo dá, né? É o que a gente sempre fala, e isso precisa ser desmistificado. Dor não é normal, né? Então sempre se fala, muitas vezes na questão da atividade física, o pessoal às vezes força um pouquinho a barra demais e diz que se não sentir dor
não está fortalecendo, mas enfim. A dor próximo da articulação é um grande sinal de alerta, né? Então, existe aquela dor realmente do esforço, né, muscular, do ganho de massa muscular, mas a dor próxima ali da junta, seja do joelho, do quadril ou da coluna, realmente é um sinal de alerta que precisa a pessoa ficar esperta. Seria correto usar a palavra formas de prevenção? Teria como, dentro de um quadro de diagnóstico, se falar em prevenção? Sim, sim. A gente fala que a principal prevenção é o diagnóstico precoce, né? Então, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, mais a gente vai tentar fazer com que essa evolução da artrose, que é uma tendência da artrose, por si só ser uma doença de progressão, né? Ser uma doença crônica, progressiva e irreversível. Essas são as 3 características da artrose. Então, a gente consegue, muitas vezes, com o diagnóstico precoce, atingir orientar, né, a pessoa a ter cuidados que são importantes para que essa artrose se desenvolva o mais lentamente possível e que a pessoa consiga conviver com a doença e ter qualidade de vida. Que esse é o grande foco do tratamento, né? Que a pessoa consiga ter qualidade de vida. E se for necessário, em alguns casos, há sim a indicação de uma abordagem, né, de um tratamento cirúrgico. Então, a importância maior é ter um acompanhamento por um médico que tenha conhecimento da doença, né, para poder cumprir com ele todas as etapas do tratamento, culminando inclusive com o tratamento cirúrgico, que consegue muitas vezes fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida mesmo depois de uma cirurgia. Como é que acontece o tratamento em si, doutor? Ele é medicamentoso? Ele envolve que tipo de terapias para que esse paciente consiga ter realmente essa qualidade de vida? Perfeito, Elba. Então, assim, o tratamento, ele da mesma forma como a doença, ela vai se desenvolvendo, também vai sendo desenvolvido o tratamento, né? Então, o tratamento, ele costuma cumprir etapas que vão desde medicamentos, né? Os medicamentos que a gente chama, que tentam fazer com que a doença progrida mais lentamente, que são medicamentos que modificam a doença. Existem tratamentos que são voltados para a parte de proteção da articulação, e aí vem atividades físicas, muitas vezes são indicadas atividades físicas para o tratamento da artrose, né? Até muitas vezes a parte de intervenção fisioterápica, né? Muitas vezes é muito importante ter um fisioterapeuta, ter uma fisioterapia bem aplicada, bem feita. E como eu falei, em alguns casos realmente há a opção, muitas vezes o paciente já chega com artrose um pouco mais avançada ou com uma limitação maior, e aí já passa a ser a indicação de um tratamento cirúrgico, que muitas vezes é a substituição da articulação, que é a cirurgia de colocação de prótese de quadril. E essa cirurgia é realmente uma cirurgia revolucionária, que surgiu no século passado, mas que consegue muitas vezes, com a reabilitação adequada, a pessoa voltar a ter a qualidade de vida e muitas vezes sem sentir dor. O percentual de cirurgias tem aumentado, tem crescido? Sim, sim. Inclusive, essa é uma questão que a gente tem falado, porque essas indicações para cirurgias por artrose têm aumentado principalmente no público jovem, né? Então, já não há mais aquela ideia de, você tem dor, você vai sofrer até chegar na idade mais, né, avançada e aí sim fazer um tratamento cirúrgico. Então, hoje a gente vê essa demanda das pessoas por atividade física e por ter qualidade de vida. Então, hoje em dia a gente acaba indicando essa cirurgia, porque hoje a gente também dispõe de materiais, enfim, houve um avanço muito grande na medicina nessa parte de materiais, e a gente hoje consegue fazer essa cirurgia mesmo em pessoas mais jovens e fazer com que elas voltem a ter qualidade de vida, mesmo tendo diagnóstico de artrose em idade jovem. Doutor Tiago, normalmente quando se fala nessa questão da artrite, se confunde muito com a artrose, né? Muitas vezes a pessoa tem artrite, tem artrose, junta as duas coisas. Qual a diferença? Há uma coligação, correlacionamento? Quem tem uma tem a outra ou não? São independentes? Explica um pouco. Muito boa essa pergunta, porque assim, a artrite é uma doença, muitas vezes, quando a gente fala de artrite, a gente está trazendo o mundo dos reumatismos, né, vamos dizer assim, as doenças que envolvem mais de uma articulação, como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, que são doenças inflamatórias que afetam a articulação e, em último grau, geram um desgaste da cartilagem. Ou seja, uma das causas de artrose é a artrite, né? E aí a artrite pode, inclusive, ter um tipo de artrite, que é uma artrite chamada artrite juvenil, uma artrite que acomete jovens e adolescentes, que pode culminar em artrose muito precocemente, né? Então, realmente existe essa relação, a artrite como uma das causadoras da artrose. Então, acaba que uma das causas que a gente conhece de artrose, são as artrites, né? E aí, naturalmente, muitas vezes há necessidade desse contato muito próximo do ortopedista com o reumatologista, para que a gente consiga realmente ter um diagnóstico e ter uma linha de tratamento mais alinhada. E muitas vezes, quando a gente precisa intervir, né, o próprio reumatologista faz
né? A gente tem sempre os reumatologistas que trabalham muito próximo da gente, então ele faz o contato com a gente, olha, agora chegou a hora de você intervir, e aí a gente faz a cirurgia, continua-se o tratamento em paralelo da artrite, mas o mais importante realmente é que o paciente tenha assistência e saiba que tem sempre alguma coisa que possa ser feita por ele para ele melhorar a qualidade de vida. Maravilha. Agora uma pergunta que cabe bem no momento atual, né? A gente está num momento em que se estimula, graças a Deus, bastante a prática de atividades físicas, Perfeito. corrida, caminhada, musculação, a gente sabe que é uma necessidade, né, para ter aí Perfeito. uma vida, uma terceira idade produtiva e ativa. Muito bom. Mas eu queria que o senhor trouxesse que cuidados, né? Porque em algum momento aqui na entrevista o senhor citou, às vezes você exagera um pouco ali na sentir dor, tem que sentir dor. Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse limite. Como é que eu cuido das minhas articulações? Como é que eu me previno de uma certa forma? Qual é o meu limite? Como eu enxergo isso para que eu não possa danificar o meu corpo Perfeito. nesse processo? Perfeito, isso é muito importante, porque assim, na verdade isso aí, a resposta para isso é que isso é muito individual. A gente sabe hoje da importância da atividade física como uma coisa que não é mais um acessório, não é mais um item, vamos dizer assim, que a gente indica como se fosse uma coisa a mais. Não, hoje a atividade física ela tem que ser incorporada à rotina da pessoa, né? Não há mais essa indicação médica como atividade física como um a mais. Realmente a atividade física tem que fazer parte da rotina da pessoa. E o mais importante é que tem esse acompanhamento, vamos dizer assim, muito de perto. Porque cada pessoa tem realmente seu limite, tem a sua predisposição, e hoje também tem essa grande vantagem de hoje você ter muitas opções de atividade física para a pessoa fazer, né? Até um certo tempo atrás, assim, as pessoas até reclamavam no consultório, doutor, mas eu não quero fazer, não quero puxar ferro, como as pessoas falam, eu quero fazer alguma coisa a mais, eu quero fazer alguma coisa que seja mais dinâmica, né? Que seja mais, que eu possa sair, o ambiente e tudo. Então, assim, hoje tem muita opção, né? E aí o mais importante é você identificar isso e você ter um acompanhamento. E aí vem a questão do acompanhamento pessoal, né? Aquela questão de ter uma pessoa para lhe acompanhar de perto que seja qualificada para isso, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, nas academias, os personal trainers, como a gente chama, no ambiente de pilates tem o fisioterapeuta que faz ali a intervenção, né? Tem os treinamentos funcionais, que é um acompanhamento que tem que ser feito bem de perto. Então é você identificar aquele local que você vai ter uma assistência, que você vai ser bem acompanhado, para que seja identificado qual é o teu limite e que isso consiga trazer um benefício para você em vez de um malefício. A gente recebe também pacientes com lesões motivadas por treinos inadequados, né, ou posturas inadequadas durante o treino. Então, muito mais importante, principalmente no começo, naquele momento que você tem aquele início ali da atividade, que você não está ambientado a fazer exercício da forma correta, da forma como tem que ser feito. Então, muitas vezes isso é importante que tenha um acompanhamento pessoal para que você tenha realmente um resultado muito bom. E que isso tem que fazer parte da rotina. Eu vou trazer até aqui um caso prático, né, que eu vivencio. Eu participo de uma turma de balé com senhoras que tem, acho que a mais velha deve ter próximo dos 75, 76 anos. Tá bem. É tão bonito de ver aquilo, né? E eu vejo que a movimentação, o balé exige bastante, né, das articulações, joelho, enfim, mas obviamente que numa turma, é uma turma específica, né? Os movimentos eles são mais acompanhados, eles têm limitações. É benéfico também quando e muitas delas nunca praticaram balé. Algumas sim na infância, mas a maioria não. E elas conseguem ali, você vê uma mudança até na mobilidade dessas pessoas depois da prática. É saudável e é benéfico também você se desafiar na terceira idade, por exemplo, que é quando esses problemas de articulações eles costumam ser mais traumáticos, digamos assim. A gente sempre indica, né, essa é uma pergunta muito válida, porque a gente sempre indica que a pessoa faça uma coisa que ela gosta de fazer. É como eu falei, não adianta a gente indicar, por exemplo, fazer uma atividade que a pessoa não vai sentir a vontade fazendo, que a pessoa não vai ter um engajamento. Então, o mais importante é estimular o engajamento. Uma atividade que seja 2, 3 vezes por semana, mas que tenha um engajamento e que a pessoa consiga fazer. E que a pessoa tenha essa percepção também que existe um limite, né? Sim. Então, naturalmente, a grande questão dessas atividades que são conjuntas, né, que são feitas num ambiente que tem mais de uma pessoa fazendo, é que a pessoa consiga olhar para o lado, mas que olhe mais para si e consiga entender que ela tem uma limitação e que ela consegue desenvolver dentro daquela limitação alguma atividade física que seja importante para ela do ponto de vista lúdico, né, e do ponto de vista que sirva também para
como atividade de fortalecimento de ganho de massa muscular. Porque é uma coisa que é muito comum nesse público, né, da terceira idade, é a perda de massa muscular. Né? Durante muito tempo se falou só da osteoporose, da questão da doença óssea, mas hoje tem se falado muito da questão da saúde muscular como uma proteção para as articulações e para os ossos, e até eventualmente uma proteção para as quedas e coisas que podem acontecer nesse público-alvo. Então é muito importante ter esse trabalho também de conscientização, que a atividade física para esse público-alvo também é fundamental. Agora, se a gente for para os campos profissionais, né, as áreas de atividade das diversas áreas aí, há alguma atividade que expõe mais a pessoa a um risco de ter um problema nas articulações? Sim, sim. Aquelas atividades que demandam fisicamente mais esforços, né? Por exemplo, grandes amplitudes do quadril, e aí vem as atividades que a pessoa precisa se abaixar e se levantar com muita frequência, com repetição, né? Ou carregar cargas, né? Então, assim, são atividades realmente que demandam esses esforços. Existem também atividades até esportivas, né? Que há um grande movimento do quadril, então posso citar, por exemplo, aqui capoeira, atividades de giro de tronco, enfim, que isso acaba predispondo a pessoa a ter mais doenças articulares. Né? Então, isso realmente precisa, a pessoa que faz essas atividades, elas vão ter naturalmente maior predisposição, porque a artrose ela é uma doença que é função realmente do desgaste, e o desgaste tem a ver com movimentos de repetição, tem a ver com sobrecargas. Então, quando você faz uma atividade física com muita repetição e com sobrecarga associada, há uma predisposição naturalmente maior para desenvolver. Né? Outra situação que eu queria trazer mais um pouco de diálogo é sobre a questão da dor. A gente falou um pouquinho lá no início, mas é bem comum hoje a dor muscular, a dor, de uma forma geral, ela incomoda. E o senhor falou em algum momento que não se justifica mais você viver com dor e aceitar que isso seja algo normal, né? Fala um pouco mais sobre isso, como que você, enquanto pode se perceber, entender seus próprios limites, quando procurar um profissional de fato, porque as causas podem ser inúmeras, pode ali ser a pontinha do iceberg para um problema mais sério, ou já pode ser um problema que já está instaurado e precisa ser cuidado. Como é que eu consigo entender essa dor? Perfeito. Então, assim, a dor, lógico que é um aviso, é um alerta do organismo como uma autodefesa. Então, primeiro partimos do pressuposto que a dor não é normal sentir dor, né? Então, se houve algum estresse, algum esforço a mais, e aí vem, você já até comentou, existe a dor, vamos dizer assim, muscular, que é aquela dor do esforço, que geralmente acontece no momento ou um pouco depois da atividade, aquela dor que você faz uma atividade e no outro dia sente aquela dor, aquele desconforto, mas que essa dor vai passando. Então, o alerta que a gente faz é para a dor que continua. Para a dor que continua, muitas vezes não fazendo atividade, muitas vezes não tendo nenhum tipo de esforço a mais, e a dor continua a incomodar. E a dor que a gente chama mais atenção é a dor próximo da articulação. Né? Então, essa dor próximo da articulação é um alerta que existe ali naquela região alguma coisa que está desencadeando um processo. Né? É diferente, por exemplo, de uma dor que você sente, faz um exercício, faz um treino e você sente aquela dor que é assim, vamos dizer assim, é a dor da resposta do organismo àquele esforço a mais que você fez. E não é uma doença. Né? Essa dor não é uma doença, mas a dor que envolve, que está ali próximo da articulação, que continua, às vezes a pessoa vai dormir, sente aquela dor e no outro dia acorda sentindo dor, e associado com a claudicação, que é mancar, puxar um pouquinho da perna. Então, aí é o sinal do alerta. Né? A dor que continua, a dor que se prolonga, realmente é a dor que precisa de um cuidado, de uma atenção maior. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem vontade de fazer, é uma pergunta leiga, e eu acho que falta um pouco de esclarecimento nesse sentido. Esse tipo de dor, as dores de uma forma geral, a gente acaba abusando muitas vezes de medicamentos, né? Isso. E entre eles, principalmente quando é dor nas articulações, nos músculos, a gente costuma usar anti-inflamatórios de forma demasiada. Eu lembro de já ter lido em algum lugar, não lembro onde agora, o quanto isso é prejudicial, você fazer o uso contínuo e repetitivo dessas medicações. Fala um pouco sobre isso, Tiago. Existe, na verdade, uma cultura, né, assim, que é do uso realmente de medicamentos, muitas vezes sem prescrição médica. Né? Então, partimos do pressuposto que todo medicamento deve ser prescrito, né, porque, naturalmente, nem toda medicação
é isenta de risco de efeito colateral, né? Em relação à parte ortopédica, né, o uso realmente contínuo de anti-inflamatórios, ele pode trazer consequências não só para a parte gastrointestinal, né, que é o efeito imediato, aquela dorzinha de estômago que a pessoa sente depois de tomar o remédio. Muitas vezes envolve-se doenças graves ali no sistema gastrointestinal, mas é uma preocupação muito grande em relação à função dos rins, né? Então, os anti-inflamatórios, eles têm uma característica, a maioria deles, de causar um dano à função dos rins. Então, existem casos e casos de pessoas que desenvolvem doenças renais graves por causa do uso contínuo de anti-inflamatórios. Existe sim uma cultura também dos analgésicos, né? E aí os analgésicos têm um grupo de analgésicos que a gente chama de não opioides e os opioides, que são os analgésicos, vamos dizer, que agem a nível do sistema nervoso central, né? Esses opioides realmente são os mais que a gente se preocupa mais, porque eles têm uma tendência de induzir algum tipo de dependência, né? E aí, junto com a dependência, vem a necessidade de continuar tomando a medicação, de se fazer doses cada vez maiores e mais frequentes, e aí vem realmente os riscos relacionados à dependência desse uso dessas medicações. Ou seja, realmente tem uma dor que precisou tomar remédio mais do que 3, 4 dias, já é o alerta que você precisa de um atendimento, precisa de procurar um especialista. Maravilha. Agora eu vou trazer para o outro extremo. Falamos de atividades físicas feitas em excesso ou de forma exagerada, falamos da necessidade de atenção a algumas atividades que exigem mais do corpo, e o contrário também é verdade, quando você é sedentário demais, quando você está parado demais, o que hoje é um quadro muito fácil também, a questão das telas, computadores, você está ali sentado muito tempo, isso também é um fator de risco, doutor? É um grande fator de risco, né, Elba? Então, assim, a gente sabe da relevância da atividade física muito por causa do que a gente entendeu como o sedentarismo como uma doença por si só. Então, hoje a gente vê que o sedentarismo ele é associado com a obesidade, com a questão de problemas relacionados como você falou, o uso de tela. Então, posicionamentos durante muito tempo mesmo, ficar na mesma posição, isso gera realmente também um dano às articulações. Então, assim, a atividade física realmente é uma atividade que a gente tem que indicar e tem que estimular. Existem algumas situações de excesso, mas são situações que são pontuais. Então, assim, é muito comum, e principalmente em pessoas que são sedentárias, por isso que é importante identificar isso caso a caso, qual é a atividade que a pessoa vai se identificar mais e vai fazer com mais frequência, porque é muito comum, naquele começo da atividade física, a pessoa, não vou fazer porque começou a doer, não vou fazer porque não está legal, meu corpo não está reagindo bem. Não, mas isso é como se o teu corpo estivesse lhe dizendo, olha, você precisa continuar, porque com a continuação esses sintomas vão desaparecer, e aí quando você vai assimilar que a atividade física tem que fazer parte da rotina, né? O sedentarismo por si só é uma doença muito grave e que a gente realmente tem que combater. É muito comum, até no dia a dia, eu mesmo passo por isso, você vê, às vezes você está ali sentado muito tempo, você levanta, ai, doeu aqui, incomodou ali, eu não consigo nem subir uma escada que já estou cheia de dor. Então, todos esses seriam sinais de alerta. Sim. Então, assim, essa dor que a gente chama protocinética, proto no início, cinética do movimento. Então, é uma dor que remete a uma doença na articulação, tá? Então, primeira coisa, sentiu essa dor mais do que algumas vezes, né, durante a semana, tem alguma coisa aqui que eu preciso realmente de acompanhamento. E assim, há ainda a questão cultural das pessoas terem medo de ir para o médico, medo de um diagnóstico, medo de alguma limitação, mas é como a gente falou lá atrás, o diagnóstico precoce realmente é a melhor forma de prevenção. Então, se você tem uma doença, não tem que esconder, você tem que ter um diagnóstico precoce, porque com o diagnóstico precoce você consegue tratar isso de uma forma muito melhor e conseguir manter a tua qualidade de vida, que é o mais importante. Vou trazer aqui até outra situação prática. Minha mãe tem 80 anos de idade, ela esteve comigo agora um tempo, e eu observei assim claramente a mobilidade da minha mãe com essa idade. Ela levanta, ela baixa e levanta numa velocidade, agora é uma pessoa que tem um histórico de prática de atividade física a vida inteira. Minha mãe jogava tênis, jogava voleibol. Então, assim, o quanto isso é real, né? O quanto isso é real. E o quanto ela, com 80 anos, ela não se queixa dessa dor terrível que a gente, bem mais jovem, já sente, já sofre com isso, né? Então, culmina em tudo que foi explicado aqui na nossa conversa, desse limite. Nem excesso, nem falta, né? Tem que ter aí um equilíbrio, não é isso? Verdade. Então, assim, a gente hoje fala muito do contexto de idade biológica, né? Então, existe naturalmente a idade cronológica, que é a idade que a gente celebra toda vez que faz aniversário, enfim. Mas essa não é a idade mais importante, né? A nossa idade, como a gente lida com o envelhecimento, que é natural, né?
Então, como a gente lida com isso é uma questão que remete mais à idade biológica, que é quanto de tempo que a gente dispensou para se cuidar e que isso, o nosso corpo vai ter uma reação completamente diferente de alguma pessoa que não teve esse cuidado lá atrás, né? Então, muitas vezes a gente chega, né, a gente recebe pessoas na terceira idade que já tem alguma condição que muitas vezes você não consegue recuperar, né? Você vai trabalhar contra realmente o relógio, mas muitas vezes a gente lembra que o mais importante é começar e despertar para essa preocupação realmente com a saúde, quanto mais precoce, melhor. Doutor Tiago, agora eu queria que você fizesse, para a gente finalizar, um resumo, uma orientação geral, um resumo aí de tudo que a gente conversou, o que é que eu preciso ter, fazer e sentir para ter uma saúde articular, para ter uma saúde muscular, para ter uma vida aí bem produtiva e ativa. É isso aí. Então, o mais importante é a gente ter a lembrança que a artrose é uma doença que não é relacionada só ao público idoso, né? A artrose não é doença do envelhecimento, é uma doença que tem a ver com algum dano que aconteceu àquela articulação e que muitas vezes o corpo dá esse sinal através de sintomas que são somente a dor e a limitação para exercer algumas atividades. E esses sintomas são alertas que a gente precisa realmente ter um acompanhamento de procurar um médico, né? Então, assim, teve dor, não é normal, né? Procura um atendimento, procura um médico. E aí você, quando tem um diagnóstico, quanto mais precoce for esse diagnóstico, maior a chance de você ter um acompanhamento e ter um tratamento da forma adequada e conseguir manter a tua qualidade de vida, que é o mais importante, que a gente precisa realmente juntar esses fatores todos de atividade que a gente falou, de ter uma atividade física, de ter uma vida ativa, para poder que a gente consiga envelhecer com qualidade, para que a gente transmita essa mensagem para as próximas gerações que estão vindo, que é importante realmente envelhecer com qualidade de vida. Eu queria mais um pontinho que eu lembrei que é bem importante e também bem atual, digamos assim, a suplementação, né? A gente falou do uso de medicações para dor e tal, e tem o outro lado aí também, que é a questão dos suplementos, que hoje são usados até em demasia, né? Segundo alguns profissionais. Como é que funciona essa questão da suplementação dentro desse problema? Existe, inclusive, a gente orienta alguns tipos de suplementos, né, para acompanhamento dessas pessoas com artrose, né, suplementos de substâncias que existem naturalmente na articulação, que a gente, com a suplementação, a gente consegue manter um equilíbrio em relação à perda, né, e o ganho, enfim. Mas o mais importante realmente é que nenhuma dessas suplementações deve ser feita sem um acompanhamento, sem uma orientação médica, né? A gente vê muitas vezes, vai ali na academia, pergunta ali, né, para a pessoa do lado, o que você está tomando, tal, enfim. Cada pessoa realmente tem sua realidade. Às vezes um suplemento a mais pode causar uma sobrecarga, pode causar uma doença nos rins, por exemplo. Então, assim, muito cuidado realmente com as orientações que não são vindas de médico, e o mais importante realmente é que é fundamental que tenha a suplementação, mas dentro do contexto de necessidade de cada pessoa. Então, individualizar. O que as pessoas precisam entender é que não é uma receita de bolo, né? Não. O organismo é muito complexo, o indivíduo é muito complexo e nós temos as diversas especialidades médicas, porém a primeira coisa que você senta num consultório de um profissional ali responsável e atento é ele entender como está o seu corpo de uma forma geral, isso, né? Individualizar, né? Se você já tem alguma outra alteração, porque realmente esse cruzamento de medicações e de suplementações e de, enfim, às vezes o erro está aí, no exagero. Ou, mais uma vez, a gente cai na mesma história. Ou é a falta ou é o exagero, as pessoas não costumam ter esse equilíbrio. É verdade, é verdade. A gente recebe, inclusive, pessoas que durante a vida tiveram excesso de suplementação e tem doses altas, né, de vitaminas, existiu durante muito tempo essa cobrança por fazer suplementação vitamínica e tudo, então assim, tem os excessos, né? Então nem tudo falta faz mal e excesso também faz mal. Faz, exatamente. Né? Isso é uma mensagem importante. Doutor Tiago, deixe, por favor, os seus contatos, onde as pessoas podem lhe encontrar para saber mais sobre esse problema, outros problemas, para fazer aí essa checagem geral que é necessária, por favor. Tá bom, então assim, obrigado pelo espaço, Elba, obrigado. E a gente está à disposição, assim, eu acho que qualquer dúvida sempre é importante lembrar de procurar um médico, membro da Sociedade Brasileira do Quadril, né? Existe essa relação no próprio site da Sociedade Brasileira do Quadril, né? São os médicos que são associados, que são membros da sociedade. Então sempre a importância é essa, trazer para que a gente sempre tenha essa qualidade de vida e consiga ter um acompanhamento com um médico qualificado. Muito obrigada pela presença, volte sempre, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Assuntos. Obrigado, Elba, obrigado. A gente fica por aqui, até a próxima.